Fala pessoal, bom dia! Aqui quem fala é Wagner. Eu voltei para dar algumas atualizações. Eu fiz alguns vídeos aqui no YouTube sobre o decreto da cidadania italiana, decreto Tajani, e eu voltei aqui para fazer alguns comentários a respeito das coisas que estão acontecendo, tá? Primeiro de tudo, eu vou pedir para você dar like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e o que mais que eu tenho que pedir? Sininho, talvez, né? Clica no sininho e comenta, tá? Comentários são muito bem-vindos. A gente tenta respondê-los todos, pelo menos recentemente, depois que o vídeo é é publicado, comenta aí porque ajuda bastante. Inclusive você que por algum motivo odeia a cidadania italiana, ou me odeia, ou odeia os ítalo-descendentes, ou odeia o passaporte vermelho, comenta também, caríssimo profeta do Apocalipse, porque ajuda bastante a gente, tá? O seu engajamento também ajuda a gente. Eu não sei por que essas pessoas elas comentam assim, cara. Seria como pegar a lista telefônica, ver ali curso de guitarra, ligar, né? Pegar o telefone, ligar lá no telefone do curso de guitarra e falar: Eu não quero curso de guitarra! Seria alguma coisa assim, né? Bom, enfim. Mas as pessoas fazem. Então comente aí você também que odeia a cidadania italiana. Estou tentando responder todos, inclusive vocês, porque ajuda. O YouTube acaba entregando os assuntos polêmicos, embora eu goste de acreditar que eu não sou uma pessoa polêmica, tá? Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês já sabem o meu posicionamento sobre o decreto Tajani, né? Ele é um decreto muito ilegal, inconstitucional, né? Ele é um decreto terrível, abominável, que tira direitos adquiridos, né? Inclusive o próprio decreto diz isso, né? Então, eu já fiz vídeos sobre isso mais detalhados. Eu só quero dizer isso para você, que você tem que parar de falar que você é ítalo-descendente, você é italiano, tá? Você é italiano também. Ah, Wagner, mas eu ainda não reconheci minha cidadania italiana. Beleza, mas você é italiano desde que você nasceu, porque as leis que vigoravam quando você nasceu diziam que italiano era o filho do italiano. Então, se o seu trisavô era italiano, ele passou a cidadania para o teu bisavô. Se o teu bisavô era italiano também, então ele passou a cidadania para o teu avô. Se o teu avô era italiano também, ele passou a cidadania italiana para o teu pai. Se teu pai era italiano também, então você também é, porque você é filho de italiano. Italiano é filho do italiano. Isso que diziam as leis anteriores a este decreto, tá? Já aconteceram terremotos na cidadania italiana no passado, um deles muito grande, que foi a grande naturalização, que dizia que o Brasil teria imposto a cidadania brasileira, a naturalização brasileira aos italianos que aqui estavam, e por isso todo mundo teria perdido a cidadania italiana. Mas em 2022, a Suprema Corte, e é 2022, hein, recente, a Suprema Corte italiana, ela estabeleceu um entendimento sobre isso com as Seções Unidas, que são as sessões juntas, né, da Suprema Corte, quando eles se juntam todos para fazer para definir um entendimento da lei. Eles definiram que a cidadania italiana ela é de nascimento, desde que nasceu, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, é irrestrita e ela é irrevogável. Então ninguém pode revogar a sua cidadania italiana, tá? Mas ele não tem a cidadania italiana. Não, você tem. Você tem, tá dentro da sua veia, tá? Ainda não está reconhecida, mas você tem direito à cidadania italiana. Eu não quero aprofundar muito sobre esse assunto. Vamos adiante às atualizações. Antes das atualizações, quero falar só mais uma coisa. Eu quero que você lembre, para você que está nervoso e ansioso com as modificações do texto, eu quero que você lembre, por favor, que tudo que a gente fala aqui é fruto do que a gente lê na internet, tá? Das fontes que você também tem acesso. A gente também vê vídeos, a gente também discute, né? A gente discutiu com a nossa advogada, com a advogada italiana que trabalha para nós, a gente discutiu a respeito desse decreto, a gente discutiu com colegas, a gente faz parte de grupos de pessoas que discutem isso diariamente, mas é dali que a gente tira as nossas informações. Tá? Então eu quero que você saiba disso, porque nada nos resta a não ser pegar uma xícara de chá de camomila, tomar e acalmar, porque este decreto-lei ele está vigorando, porém ele só vai virar lei quando ele terminar de tramitar no Senado e depois na Câmara dos Deputados, na Câmara que provavelmente ele vai ser aprovado do jeito que ele está, porque senão tem que votar esse fidúcia do governo, derrubar o governo, enfim. Eu não acho que nós, então, descendentes, vamos derrubar o governo italiano. Mas seria uma coisa engraçada até se acontecesse, né? Meu Deus do céu. Não, engraçado não, porque a situação é trágica, na verdade. Eu peço desculpas a todos. Mas enfim, eu quero que você saiba que tudo que a gente fala aqui é um pouco especulativo e é um pouco de relato daquilo que sai nas notícias. Nada mais do que isso, tá? É opinativo. O que a gente fala é opinativo. Né, a parte, claro, que eu falo do direito, que daí aquilo ali já não é opinativo, aquilo ali são decisões, né, de Suprema Corte, e, portanto a gente vê isso como jurisprudência, mas saiba que na Itália não existe causa ganha. Então, Wagner, mas agora meu processo é inseguro? Não, seu processo sempre foi inseguro. A gente sempre
usou argumentos para reconhecer a tua cidadania italiana por via judicial, que poderiam ser avaliados positivamente ou não, né? Continua dessa forma, mas vamos lá, voltando. Eu quero que você saiba que tudo que a gente fala, tudo que todo mundo fala, é especulativo e baseado nas coisas que a gente viu pela internet, dos relatos e das notícias e dos textos que são adicionados lá na página do decreto-lei no Senado. E a gente está bem por dentro do assunto, porque a gente trabalha com isso, então a gente pode fazer um vídeo falando disso, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Nem eu, nem os meus colegas que postam vídeos diariamente aí, nem o nosso querido Daniel Todoni, que é uma pessoa muito querida na comunidade, um ativista da cidadania italiana que todo mundo gosta, eu particularmente gosto muito, ele nem sabe quem eu sou, mas eu gosto muito dele. E nem o Tajani, que escreveu o texto, e nem a Meloni, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer, tá, gente? Eles estão discutindo, hoje saiu notícia, mas eu já vou entrar na notícia. Então, gente, o que eu quero dizer é, fiquem tranquilos, porque cedo ou tarde vai tramitar em lei e aí sim a gente vai saber como que está o texto da lei e o que realmente aconteceu. Independente do que acontecer, como eu falei no começo do vídeo, o direito à cidadania italiana é seu, é irrevogável, tá? Então você vai conseguir sim continuar reconhecendo sua cidadania italiana. Talvez não através do consulado, talvez não através de um comune italiano, talvez com um pouco mais de tempo na justiça italiana, talvez. Até porque o texto da lei nem temos ainda o texto de como vai ficar essa lei, então a gente não sabe como vai ficar e ninguém sabe, tá? Então vamos lá. Continuando. Notícias. A situação atual é a seguinte, nós temos o decreto-lei, né, essa medida provisória, que tem até o dia 27 de maio para virar lei no Senado, ratificado no Senado, no Senado não, no Parlamento, né, Senado e Câmara, e a gente, neste momento, já passou aí pelas comissões que analisam e propõem, né, propõem assim, a sua visão sobre a coisa, que depois vai ser levado em consideração pelos membros do parlamento para modificações propostas, tá? Membros do Senado, não do parlamento, porque é o Senado que vai poder modificar esse texto, tá? A Câmara dos Deputados não pode. Portanto, nessas colaborações que nós vimos no Senado, nós vimos muita abertura e muitas propostas aos senadores para que modifiquem essa lei, para que proponham emendas que tornem esta lei mais sólida juridicamente. E quando eu falo sólida juridicamente, eu estou usando as palavras do senador Lisei, que é do Fratelli d'Italia, senador eleito na Itália, tá? Não é alguém que colaborou lá no Senado, não. É o próprio relator do texto da lei, tá? O relator do texto do desenho de lei, desse decreto, né? O decreto-lei, ele vira um desenho de lei que acaba sendo tramitado em 60 dias no Senado. Então, o próprio relator falou, né? Depois de ouvir constitucionalistas, depois de ouvir outros expoentes do assunto, inclusive o Tadoni fez uma colaboração muito legal, eu fiquei bem feliz com a colaboração dele e com a importância que ele tomou, assim, de nos representar lá, foi muito legal. Eu espero que um dia ele entre na política italiana. Tenho certeza que ele ganharia muitos votos por conta do trabalho dele. E no resumo de tudo, né, o Senado, né, a parte técnica do Senado se posicionou de forma a propor aos senadores modificações, não, para que eles proponham, para que os senadores proponham modificações que tornem essa peça de lei uma coisa mais segura juridicamente. Então, estamos todos muito otimistas de que este texto vai sofrer muitas alterações, tá? Muitas alterações. E hoje, né, ontem foi publicado, saíram notícias de que 102 propostas de emendas foram feitas a este texto, né? E agora elas serão analisadas todas, né? Talvez não todas, talvez a da coligação de oposição não, né? Mas assim, serão analisados essas emendas. A tendência, eu falo isso com muita franqueza do meu coração mesmo, a tendência é que este decreto siga de pé, mas a tendência é que ele seja muito modificado com esses emendamentos, inclusive porque, conforme saíram notícias hoje, saiu no Huffington Post, que é um aglomerador de notícias, e também no fanpage IT, que também é um grande aglomerador de notícias, saíram notícias de que a maioria, né, que o governo está repensando
esse decreto-lei, tá? E que eles vão discutir para alargar, porque eles têm interesse no alargamento da plateia que tem direito à cidadania italiana. Então, a gente vê essa abertura do Senado através do seu relator, a gente vê esse posicionamento todo dos constitucionalistas, das pessoas que colaboraram no Senado, e agora a gente vê notícias de que a maioria está brigando, né? Nós temos 3 partidos na maioria, né? O maior deles, que é o Fratelli d'Italia, que é da Giorgia Meloni, o segundo maior deles, que é a Lega Nord, a Lega, né? Eu não posso falar mais Lega Nord porque não é Lega Nord, agora é Lega do Salvini, e nós temos o Forza Italia, que é o menor partido, que é o partido do Tajani. O Tajani, que era repórter da RAI, historicamente, né? E até por isso a gente acredita que houve essa abertura tão grande da RAI de criticar os italo-brasileiros, um monte, daí logo depois saiu esse decreto, mas enfim, assunto para outro vídeo. O partido do Tajani é a menor perninha que sustenta o governo. É a menor perninha que sustenta o governo, e foi ele que fez esse decreto, que não vai bem para nenhum dos outros 2 partidos. Sendo a Lega, que é o segundo maior partido, muito contra esse decreto, e a Fratelli d'Italia ali, que precisa manter o governo de pé, tá? Precisa manter o governo de pé, tenta manter o governo de pé. Nós temos também uma quarta perna, que seria o partido Noi Moderati, que é a lista que também inclui o Maia, né? Que também, obviamente, é extremamente contra aí este decreto-lei. Na prática, né, esses 3 partidos são os que importam, os grandes, os bem grandes, são esses 3 que sustentam o governo de pé, e a gente realmente vê neles, e agora a gente vê notícia, saiu hoje, tá? A propósito, esse vídeo é do dia 24/4, de que tá todo mundo brigando na maioria e de que provavelmente vão ser feitas alterações nesse decreto. Então, gente, é isso que se sabe. Tá? A gente sabe que assim existe uma abertura no Senado para essas modificações, existem emendamentos propostos, a gente ainda não viu o texto de todos. As emendas vieram não só da Lega, mas também dos partidos de oposição e também dos partidos do maior partido da Itália, que é o Fratelli d'Italia. A gente não viu os textos ainda, porque eu não sei porquê, mas eles não foram publicados ainda no site do Senado. Quando eles forem publicados, eu vou dar uma olhadinha. Mas é aquilo, na verdade, no fim das contas, eles vão sentar todos, tá, da maioria, e eles vão discutir qual emendamento eles vão votar. Vai ser isso que vai acontecer, tá? E, por essa notícia que saiu hoje no Huffington Post, provavelmente essa reunião vai acontecer hoje, tá? Para saber quais são os emendamentos que este decreto vai sofrer para que ele vire uma peça jurídica mais sólida. Porque eles também têm medo que, se deixar o decreto do jeito que está, nós, ítalo-descendentes, vamos continuar abrindo processo na justiça civil italiana. Pior, né? Muito mais, porque daí ninguém mais vai ser reconhecido pelo consulado, ninguém mais vai ser reconhecido pelo comune, e quem tem filho menor e quiser cidadania para os filhos menores também vai ter que pedir a cidadania dos filhos menores por via judicial, e eles vão perder, porque é entendimento de que o entendimento jurídico italiano, a tradição jurídica italiana entende que a cidadania italiana é por nascimento, tá? É por nascimento, é transmitido no nascimento, é irrevogável e é restrita. Tá? Então, é aqui que nós estamos esperando o decreto tramitar, tá? E a gente está muito esperançoso, daí é uma questão opinativa, eu estou muito esperançoso, de que 2 coisas, tá? Vai cair a abominável diferenciação de direitos entre os italianos nascidos na Itália e os italianos de segunda classe, que somos nós reconhecidos. E vai cair também a validade deste texto para os já nascidos, tá? Eu acho que este texto não vai adiante com essas 2 coisas. E tudo aí. O que eu acho, né, é de novo achismo. Se eu fosse recomendar aí fontes confiáveis, eu diria para vocês darem uma olhada no Italianismo e no INSIEME, porque eles têm redações especializadas, né, na cidadania italiana, até porque eles são voltados para a comunidade italiana no exterior. Lembrando que você também é italiano, né? Então te lembro também, antes de terminar esse vídeo, você já é italiano. E eu recomendo esses 2 sites porque eles são bem ponderados ali nas notícias. Cuidado com o que vocês encontrarem em portais como Terra, UOL, Infomoney, enfim, não desmerecendo nenhum deles, mas nem sempre os jornalistas são especializados no assunto, nem sempre estudam o suficiente o assunto, e mesmo que estudem, né, se eles estão estudando para escrever um artigo, eventualmente não é suficiente.
cuidem também com os vídeos no YouTube aí que você vê, porque, na verdade, assim, né, tem muitos colegas sendo muito otimistas, tem muitos colegas sendo muito pessimistas, tem muitos cavaleiros do apocalipse, muitos profetas do apocalipse, e não é nada disso. Na verdade, o que nos resta agora é aguardar para ver como vai ficar o texto da lei, para a gente saber se vai ser tudo judicial ou se a gente ainda vai ter aí uma possibilidade dos reconhecimentos por via administrativo, ou se a luta no judicial vai ser muito maior, né? Tem isso também, eventualmente, se o decreto ficar de pé, vai ter juízes que vão de forma desonesta seguir o decreto. Eu digo desonesta porque a gente já viu, inclusive tem muito vídeo aí na internet a respeito de sentenças recentes, onde os juízes já falam, usam, né, esse argumento de que a cidadania italiana ela é de nascimento e que nada tira. O Ministério Público tentando, tem alguns casos em que o Ministério Público, eu acho que foi, eu esqueci o nome dele, mas eu vi alguns vídeos aí na internet de um juiz que aparentemente citou, né, o decreto-lei, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, não aprofundei. Na verdade, eu nem vi o vídeo, tá? Pra falar a verdade, eu falei, eu vi o vídeo, nem vi o vídeo. Na verdade, o que nos resta é aguardar, porque é tudo especulação, a gente precisa ver como é que vai ficar o texto da lei, para daí a gente saber se ainda vai ser possível reconhecer a cidadania no consulado, se ainda vai ser possível reconhecer a cidadania dos filhos, se ainda vai ser possível reconhecer a cidadania italiana através do Comune, mas, especialmente, eu quero que vocês saibam, por via judicial, eu tenho certeza que essa injustiça abominável, se é que ela vai ficar de pé, ela vai cair, tá? Você vai continuar reconhecendo sua cidadania italiana por via judicial sem problemas, tá? Essa é a minha opinião, essa é a minha visão total do assunto. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, te inscreve no canal e até a próxima. Valeu!